Olá pessoal, aqui é o João Vitor, este é o Exatas Enem e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem de 2014 de Química, que vai tratar de ligações químicas. Vamos para a leitura então do enunciado. As propriedades físicas e químicas de uma certa substância estão relacionadas com as interações entre as unidades que a constituem, isto é, as ligações químicas entre átomos ou íons e as forças intermoleculares que a compõem. No quadro estão relacionadas algumas propriedades de 5 substâncias. E aí você tem um quadro e a pergunta é: qual substância apresenta propriedades que caracterizam o cloreto de sódio, NaCl? Então o que a gente sabe sobre o NaCl? O NaCl é o sal de cozinha. Ele é uma substância iônica formada pela atração entre os íons Na+, e Cl-. Então, é uma substância iônica. O que a gente pode falar sobre as propriedades? Temperatura de fusão e ebulição, solubilidade e condutividade. Solução, em solução e no estado sólido. Desse cara, do NaCl. Bom, o NaCl é um composto iônico. Por ser um composto iônico, a interação nesse tipo de ligação ali é muito forte. Você tem um íon, uma coisa que perdeu um elétron e está positivo, e uma coisa que ganhou o elétron e está negativo, se atraindo. Então essa aqui é uma ligação iônica e ligações iônicas são fortes. Logo, é difícil quebrar essa ligação, que seria o equivalente à mudança de estado. Quando eu mudo de estado, eu estou separando um átomo do outro, eu estou separando uma molécula da outra. Nesse caso, é um átomo do outro, e aí mudar de estado físico aqui é difícil romper, quebrar, enfraquecer essa ligação porque ela é forte. Logo, a temperatura de fusão e ebulição do NaCl é alta, as duas são altas, porque a ligação entre eles é muito intensa, então é difícil rompê-la. A solubilidade em água é fácil, o sal de cozinha é solúvel em água sim, ele é muito solúvel em água, até porque essa polaridade dele aqui, positivo e negativo, faz com que ele seja um composto iônico bem clássico, é um iônico clássico. E aí, as moléculas de água conseguem romper essa ligação e trocar as ligações Na com Cl por Na com H2O e Cl- com H2O, a solvatação. Então isso acontece, não são todos os compostos iônicos que são solúveis em água, mas boa parte deles é. Especialmente quando o caráter iônico é tão pronunciado assim, aí é que é solúvel mesmo. E aí a gente tem também condutividade em solução, ou seja, dissolvida em água, e no estado sólido. Condutividade elétrica. Para ter condutividade elétrica, para algo conduzir corrente elétrica, é preciso que ele tenha cargas em movimento, cargas com liberdade para se movimentar. No estado sólido, o cristal de NaCl, o cristal de sal de cozinha, não tem liberdade para se movimentar. Essas partículas estão rígidas nas suas posições. Apesar que você tem partículas positivas e negativas, porque é iônico, eles estão muito rígidos na estrutura do NaCl. Então não tem como esse Na e esse Cl mudarem de posição, se movimentarem entre si. Então no estado sólido, compostos iônicos não são bons condutores de corrente elétrica. Mas em solução eles são. Inclusive o NaCl é um ótimo condutor de corrente elétrica quando ele está em solução, quando ele está dissolvido em água. Porque quando você dissolve esses caras em água, você quebra essa ligaçãozinha aqui e agora você tem cargas elétricas, cargas positivas e negativas com liberdade para se movimentar. Eles não estão mais rígidos na estrutura do NaCl sólido. E aí, como você tem movimentação com liberdade, liberdade para se movimentar, é possível conduzir corrente elétrica. Então essas são as características aqui, as propriedades do NaCl, que são inclusive propriedades de boa parte dos compostos iônicos. Não todos, mas boa parte deles funcionam mais ou menos assim. E aí você vai perceber que quem tem temperaturas de fusão e ebulição relativamente altas, é solúvel em água
e conduz corrente elétrica em solução, mas não conduz no estado sólido, é o composto 2, né? A substância 2. Então, a substância 2 é o NaCl, a alternativa B, que ele vai ter altas temperaturas de fusão e ebulição, boa solubilidade na temperatura ambiente, conduz corrente elétrica em solução, mas não conduz no estado sólido. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui é um conjunto de propriedades clássicas de compostos iônicos. O NaCl entra aí nesses clássicos. E é isso que essa questão cobrou da gente, conhecer a ligação iônica e as suas propriedades. É uma questão aí do Enem de 2014 de Química e é assim que se faz essa questão.